A gente vai para Brasília agora porque o Supremo Tribunal Federal entra na segunda semana de depoimentos das testemunhas de defesa no caso da tentativa de golpe de Estado. Oitivas hoje devem reunir pessoas convocadas pelo ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Entre elas está o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também é testemunha do ex-ministro da Defesa, general Braga Neto. Ao longo da semana, o STF vai ouvir testemunhas chamadas pelo ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, são 10 testemunhas de defesa do general Augusto Heleno que vão ser ouvidas nessa segunda-feira. Entre os nomeados, a gente tem o general Carlos Penteado, ele que atuou como secretário executivo do GSI, além de Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Ele também vai ser ouvido como testemunha do ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. Ele foi o quarto ministro da Saúde de Bolsonaro, atuando a partir de março de 2021 até o fim do mandato do ex-presidente. Mandato esse que terminou em dezembro de 2022. Os depoimentos começaram na última semana com falas de testemunhas de acusação que foram indicadas pela PGR. As testemunhas de defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foram ouvidas depois, e aí a gente teve também testemunhas de Alexandre Ramagem e do ex-ministro Braga Neto. Ao longo dessa semana, a gente ainda vai ter testemunhas de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e até do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é aí que a gente espera que seja concluída essa fase de depoimento das testemunhas. No dia 2 de junho, expectativa de que sejam os últimos depoimentos, já com os indicados pela defesa de Jair Bolsonaro, e aí depois disso a gente avança no processo de investigação. Por quê? Vamos para a parte das alegações finais, quando defesa e acusação apresentam manifestações por escrito no prazo de 15 dias, e depois o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, marca então o interrogatório dos réus. Aí sim vamos ter ali o confronto das versões que foram ditas ao Supremo Tribunal Federal, e depois disso vai ser marcado então o julgamento dessas pessoas. Aí sim vamos ter as pessoas sentadas no banco dos réus para que a primeira turma decida quem é ou não culpado a respeito desse assunto. Ô JP, não quero abusar da sua voz, que eu tô vendo que tá claro, um pouquinho prejudicada. Tô recuperando ainda daquela gripe que falei semana passada, né? Ah, tá todo mundo estourado. Todo mundo, gente do céu. Que voz. Um melhor e o outro pior. Tá voz? todo mundo precisando pedir uma pastilha. Tá eu queria falar um pouquinho do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo abriu guerra, né, contra o Supremo Tribunal Federal e principalmente Alexandre de Moraes, depois daquela sessão tensa na última sexta-feira. O ex-ministro, o Aldo Rebelo tem uma trajetória curiosa, né? Militou no PCdoB, ex-ministro de Dilma, hoje muito próximo do bolsonarismo. Passou o fim de semana fazendo publicações nas redes sociais, criticando a corte, criticando seus ministros, depois que ele depôs na ação que apura a suposta trama golpista, e eu falo suposta aqui porque a gente só pode falar que a trama golpista existiu depois do julgamento concluído, tá? Como testemunha de defesa do almirante Almir Garnier, como ex-comandante da Marinha de Bolsonaro, ele acusa o STF de exceder as suas funções ao decidir a escolha de ministros e delegados, estar legislando, e escreveu: o Supremo foi naturalmente tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Isso porque o Aldo recebeu uma ameaça até de voz de prisão na última sexta-feira, mas aparentemente não se intimidou, JP. Exatamente. E a sessão foi mesmo tensa, porque em determinado momento o ministro Alexandre de Moraes, perguntou o que ele queria dizer. Ele falou que usou uma força de expressão. E aí o ministro Alexandre de Moraes disse que ele estava lá como condição de testemunha e não como professor de português, porque ele quis explicar que a língua portuguesa tinha força de expressão e etc. E isso foi o momento mais tenso dessa audiência, de fato, entre Aldo Rebelo e os ministros ali que estavam ouvindo o depoimento dele. Logo depois, a situação, como a gente viu no fim de semana, não ficou muito boa. O Aldo continuou postando algumas coisas na internet, falando que Moraes ali tinha um tribunal à disposição dele, que se considerava, ou que os ministros se consideravam donos do tribunal, tratando advogados com desprezo, entre outras questões. Então, é um ponto que provavelmente ainda vai render bastante
principalmente no Supremo Tribunal Federal. A ver, né? Estamos acompanhando essa parte de depoimento das testemunhas, termina no próximo dia 2, mas essa foi até agora uma das sessões mais tensas que a gente acompanhou de depoimentos. Tinha sido anteriormente do Freire Gomes, agora o do Aldo Rebelo na última sexta-feira. Ah, mas calma que vem o Garnier. Não tem verdade. muita coisa. Hoje tem tudo para ser muita agitado coisa. também. Horário, JP, mais ou menos em que horário que a gente vai começar a receber informações sobre o que rolou lá dentro? Começa 8h30, mas como a imprensa não pode divulgar enquanto estiver rolando, provavelmente vai acabar por volta das 10, 11 horas da manhã, tá? E aí é a partir desse momento que a gente pode divulgar o que de fato aconteceu nesse depoimento, porque a gente lembra, não tem permissão de filmagem, gravação, nem nada disso, né? A gente acompanha lá dentro e a partir do nosso relato é que a gente pode divulgar para as empresas, né? Ou seja, para a imprensa no geral. Os repórteres acompanham em loco, podem divulgar para a imprensa em geral depois que termina esse depoimento. Se hoje são 10, né? Provavelmente pode acontecer também à tarde. A gente divulga a primeira parte da manhã ali no horário do almoço e depois no fim da tarde a gente divulga o restante. E será você, João Pedro? Sim, estarei lá. Ok, então, no Leva intervalo... um desenhista. Pra ficar, sabe, igual o julgamento dos Estados Unidos. Aqueles cartunistas lá. É um cartunista, leva o Veronese, Cartunista. Luciano Veronese, né? Que agora tá no obrigada, o Thiago No Muniz Roda Viva? balançou a cabeça no Roda Viva. O Veronese. Imagina sair aqueles cartoons, aqueles desenhos, assim, Ô, João interessante. Pedro, então quando tiver intervalo pro cafezinho, você dá uma ligada aqui, tá? Pra fazer um relato, Pode que a gente deixar, quer saber. pode deixar, farei um relato. Bom trabalho. Valeu.